Vamos lá, pessoal, vamos retornar à nossa aula, né? Vocês aqui no presencial, você em casa que está assistindo essa aula agora. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, e aí é o seguinte, letra F, não é? Próximo princípio, então, coloque letra F. Coloque aí, ó, publicidade. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade é constitucional, está no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 60. Né? Artigo 5º, inciso 60. Tá. Cuidado, viu? Porque o princípio da publicidade, ele é um princípio que está no processo, mas não se faz presente no inquérito. O inquérito policial a gente estuda dentro da disciplina de processo penal. Entretanto, o inquérito policial, ele é um instrumento pré-processual. Certo? Pré-processual. Então, a publicidade é um princípio do processo, não é um princípio do inquérito. O que diz a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 60? Diz, ó, né? A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Opa, então, uma regra. A lei não pode o quê? Restringir a publicidade. Salvo, aí vem salvo, em defesa da intimidade ou quando o interesse social assim exigir. Então compreenda que a publicidade, ele é um princípio que não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque ele comporta exceções. Ele comporta exceções. Então, primeiramente, os atos processuais, eles devem ser públicos. E quando eu digo que eles devem ser públicos, qualquer pessoa pode acessá-los. Qualquer pessoa pode ter contato com eles. Qualquer pessoa pode ver os atos praticados no curso do processo. Salvo nessas duas exceções. Quais são as duas exceções? Em defesa, né, ó, da intimidade, ou quando o quê? O interesse social exigir. Então, interesse social. Aí eu aproveito, né? Eu recebi essa pergunta antes do intervalo. Eu aproveito para dizer o quê? Um exemplo dessa exceção, né? Quando você abre o Código Penal lá no artigo 234B do Código Penal, o que você verifica lá no 234B? Que, né, os atos processuais nos crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça. É simples. Nós estamos defendendo o que aí? A intimidade. Né? Imagina só, vítima de estupro. Como, né, eu já disse na primeira parte da aula para vocês, a gente fica preocupado com o professor Samuel, a gente sabe até que tem um processo ali, mas a gente não sabe necessariamente o que aconteceu. Mas, de toda maneira, eu não poderia nem estar dando publicidade a isso. Né? Brincadeira, gente, mas olha só. O 234B que determina então que nos crimes contra a dignidade sexual, o processo deverá correr em segredo de justiça. Portanto, exceção à publicidade. Vamos colocar o conceito de publicidade nos seus cadernos? Coloque aí. Os atos processuais devem ser públicos. Os atos processuais devem ser públicos. Vírgula. Acessados por qualquer pessoa. Acessados por qualquer pessoa. Para garantir, acessados por qualquer pessoa. Então, os atos processuais devem ser públicos, entre vírgulas, acessados por qualquer pessoa. Para garantir lisura, na prestação jurisdicional. Então, só repetindo, os atos processuais devem ser públicos, aí entre vírgulas, acessados por qualquer pessoa, para garantir o que, gente? Lisura na prestação jurisdicional. Como assim lisura? A certeza de que a justiça está sendo realizada. Né? A certeza de que a justiça está sendo o que, gente? Realizada. Isso é lisura. Joia? Isso que é lisura. Agora vem para cá comigo, por favor. Prestação jurisdicional, isso. O que seria essa prestação jurisdicional? Na hora do juiz aplicar a lei ao caso concreto e, né, fazer a lei tornar-se efetiva. Então, tem que ter publicidade. Só que você já sabe que essa publicidade, ela comporta o quê, gente? Exceções. E qual é a exceção? Qual é a exceção? Está aí. Em defesa da intimidade ou quando o interesse social assim exigir. Só uma observação, coloquei. O inquérito policial é sigiloso. Observação, o inquérito policial é sigiloso.
Por que o inquérito ele é sigiloso? Você vai colocar aí, por que o inquérito ele é sigiloso? Porque ele não é processo. O inquérito é um ato que um instrumento pré-processual. É antes do processo. É só para investigar, apurar a infração, para ver se dá para ter início ao processo. Tá bem? Por essa razão, ele é o quê, gente? Sigiloso. Bacana? Vamos lá para a letra G. G. Princípio da responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. O edital da PM do DF e da PM de Goiás na disciplina de processo penal é idêntico. Quando eu falo idêntico, aqueles 5 tópicos que eu coloquei no início da aula para vocês, antes do intervalo, são os mesmos 5 tópicos no edital da PMDF, conforme o edital de 2013, 2013, do último concurso da PM do DF, que foi realizado pela Funiversa. Certo? E teve uma questão na prova da PMDF, daquele ano, que tratava sobre responsabilidade pessoal. Na verdade, o princípio da responsabilidade pessoal, também conhecido como princípio da intranscendência. Princípio da responsabilidade pessoal, também conhecido como princípio da intranscendência. E o que é intranscendência? Está lá no artigo 5º, olha só. Está no artigo 5º, inciso número 45 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 45 da CF. O que diz o artigo 5º, inciso 45, quando ele trata do princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência? Ele diz assim, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, calma aí. A responsabilidade é pessoal e só o condenado é quem o quê? Responde por ela, responde pela pena. Vamos colocar essa regra? Coloca então. A responsabilidade penal é pessoal. A responsabilidade penal é pessoal. E nenhuma pena passará do condenado. A responsabilidade penal é pessoal e nenhuma pena passará do condenado. E nenhuma pena passará do condenado. Agora entenda, por favor. Então a Constituição vai dizer lá no artigo 5º, inciso 45, que a pena não passará do condenado. Mas a Constituição diz assim, ó, podendo o quê? Olha só. A obrigação de reparar o dano. Ó, obrigação de reparar o dano é o ressarcimento, não é? O ressarcimento do prejuízo causado, não é isso? Podendo a obrigação de reparar o dano. E o que, gente? A decretação do perdimento de bens, né? Então, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estenderem-se para quem, gente? Estenderem-se aos herdeiros, estenderem-se aos sucessores. Mas até qual limite? Até o limite da herança, ou até o limite do patrimônio que for transferido. Então, observação, coloquei. É observação 1. Por que eu quero que você coloque observação 1? Porque terão outras sobre esse tema. Tá bem? Observação 1. A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens. A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estende-se aos herdeiros. Então, obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estende-se aos herdeiros. Então, mais uma vez, repetindo, tá? A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estende-se aos herdeiros, até o limite do patrimônio transferido. Até o limite do patrimônio transferido. Essa é a observação 1. Tá bem? Essa é a observação 1. Como caiu isso lá em Minas Gerais? No DF. Como que caiu isso lá no Distrito Federal? Minas Gerais nem tem processo penal, tá? Como que caiu isso lá no Distrito Federal? Caiu uma questãozinha, falava lá da história do João. Eu não lembro o nome do personagem mais na prova. Mas falava que o João foi condenado, mas ele morreu antes de cumprir a pena. Ele foi condenado a uma pena X, mas também tinha a obrigação de reparar o dano. Aí perguntava, a pena deveria ser cumprida por algum dos seus herdeiros?
Não. Mas e a obrigação de reparar o dano? Sim. Por quê? Porque a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens são efeitos o quê, gente? Civis. Decorre do direito civil. O que não transfere aos herdeiros é o quê, gente? A resposta penal. A resposta penal à prática da infração fica só com o quê? O autor do crime. Agora, a resposta civil, ela pode ser transferida aos herdeiros até o limite do patrimônio que for o quê, gente? Transferido. Agora é o seguinte, eu disse para vocês outra observaçãozinha, não falei mais uma observação? A lei de improbidade administrativa, ela tem fundamento no texto da Constituição Federal. Se você abrir o texto da Constituição, no seu artigo 37, parágrafo 4º, você vai ver que a Constituição diz assim, ó, diz dessa maneira, desse modo que eu vou narrar para vocês agora. Os atos de improbidade acarretarão na perda da função pública, na suspensão dos direitos políticos, na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei. Bacana. Entenda que a Constituição traz 4 sanções para os atos de improbidade administrativa. Quais são as 4 sanções? Perda da função, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Nossa, como que é difícil ficar descendo um dedo de cada vez? Não sabia. Tá, essas 4 são as sanções. Bacana? São essas 4. Só que quando você vai ler a lei de improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa, que é uma lei de 1992, Lei 8429 de 1992, você percebe lá, no artigo de número 12, que além dessas 4 sanções que eu acabei de narrar, existem outras 2, chegando-se então à totalidade de 6 sanções para os atos de improbidade. Além das 4, tem a multa, e além dela, presta atenção, e além dela tem a proibição de se contratar com a administração pública. Beleza. Volta para cá. Olha para o direito penal. Pega essa observação que eu comecei a fazer, coloca ela no cantinho e volta para cá. Vou tratar de um assunto diferente. Olha para o direito penal. Multa é pena no direito penal? O Código Penal prevê pena de multa? Prevê. O penal militar não, mas o direito penal comum prevê pena de multa. Eu posso ser condenado a ela? Pode ou não? Se a lei prevê, eu posso ser condenado à pena de multa. Ótimo, bacana. Se eu for condenado à pena de multa, mas morrer antes do seu pagamento, os meus herdeiros deverão pagá-la? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu acabei de dizer que o direito penal prevê pena de multa. A multa é a resposta penal à prática da infração. E a pena não passa da pessoa do condenado. Se eu morrer sem ter pago a multa, os meus herdeiros não terão que pagá-la. Por que não terão que pagá-la? Porque a multa é a resposta penal à prática da infração. Compreendem? Tranquilos aqui nesse ponto? Joia? Agora, outra coisa é a minha obrigação de reparar o dano que eu causei. A obrigação de reparar o dano já não é mais uma resposta, o quê, gente? Penal. É uma resposta civil. E como resposta civil, ela o quê? Ela vai alcançar os meus herdeiros até o limite do patrimônio transferido. Então, qual é a ideia central? A pena de multa, descrita no Código Penal, por ser uma resposta penal à infração penal, ela não será transferida aos herdeiros. Essa é a observação de número 2. Então coloca no seu caderno. Vamos lá. A pena de multa, descrita no Código Penal, a pena de multa, descrita no Código Penal, não será transferida aos herdeiros. A pena de multa, descrita no Código Penal, não será transferida aos herdeiros. Agora vem cá. Pega aquele início de observação que eu estava fazendo e pedi para você colocar do lado. Agora traga à tona. Comece a interpretar com o tio.
Eu disse para vocês que a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992, traz seis sanções para os atos de improbidade. Não é isso? 6 sanções para os atos de improbidade. Quais são essas sanções? Perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento erário, suspensão dos direitos políticos. E aí, 2 outras que não estão na Constituição, mas que estão na Lei de Improbidade, que é o quê? Proibição de contratar com a administração pública e multa. Multa. Multa é pena de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa. Nayara, olha a pergunta do tio Rodolfo para você. Para você que está em casa, para você que está aqui na sala, olha a pergunta do tio. A pena de multa descrita na Lei de Improbidade transfere aos herdeiros até o limite do patrimônio transferido? Sim ou não? Sim, porque a multa da Lei de Improbidade não é uma resposta penal. A Lei de Improbidade não tipifica crimes, tipifica atos de desonestidade ou atos de improbidade administrativa. E a multa na Lei de Improbidade é civil. Tanto que a lei diz multa civil. Portanto, transfere-se aos herdeiros. Compreenderam ou não? Por que eu fiz isso? Falei, a multa não transfere aos herdeiros. Salvo qual, gente? A prevista na Lei de Improbidade. Pois não é multa penal, mas é multa civil. Então, observação de número 3. Sim, sim. Beleza? Vamos lá. Observação 3. A multa civil, já ficou até evidente, não ficou agora? A multa civil, descrita na Lei de Improbidade, acorda, vou jogar a pó na caneta. Eu sei que talvez você tenha trabalhado a noite inteira e veio aqui cedo para a aula, mas não dorme não. É o seu sucesso, é o seu futuro que está em jogo. Olha que eu acerto a caneta aqui, hein? Ninguém ri, cara. Pensei que alguém fosse rir, tipo, duvido. Né? Eu tava achando, tipo assim, torcendo pra alguém falar assim, duvido, tipo, ver se eu, né, acerto. E quero deixar bem claro que se eu jogar e errar, é aberracto ictus. Né? Erro na execução. Tipo, mesmo que eu acerte pessoa diversa, eu respondo como se tivesse acertado quem eu pretendia. Né? A pessoa que está me desafiando, no caso. Então, não tem problema nenhum se eu errar. Acertar outro. Tá valendo. Beleza? Tá, a multa civil descrita na Lei de Improbidade poderá ser cobrada dos herdeiros. Poderá ser cobrada dos herdeiros. Tudo bem, gente? E aí, né, por que ela pode ser cobrada? Já está explicado, né? Porque a multa é civil, né? Porque a multa é o quê, gente? Civil. Tá bem? Pois não. A multa civil, descrita na Lei de Improbidade, poderá ser cobrada dos herdeiros. Bacana? Sempre só do patrimônio transferido. Nunca além dele. Não, nunca além dele. Isso. Até o limite do patrimônio transferido, tá bom? Vamos lá. Continuando. H. Esse princípio aqui da letra H é importantíssimo. Vedação da prova ilícita. Olha só, a vedação da prova ilícita está na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Entretanto, está no inciso de número 56. Artigo 5º, inciso 56. O que diz o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal? Ele diz assim, ó. Não é inadmissível a prova obtida por meio ilícito. Você concorda que a descrição constitucional, ela é clara, tudo bem, você já entendeu, mas ela deixa muitas coisas aí para que a gente possa interpretar? Tá, não é admitida, mas o que é feito com ela? E o que é prova ilícita? A Constituição não fala. Ela só fala que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Mas beleza, qual é a consequência? O que eu faço com a prova ilícita? E quais são consideradas provas ilícitas? Aí
Aí nós vamos para um outro lugar. A gente vai para um outro patamar, viu, Jaque? Por que a gente vai para um outro lugar, para um outro patamar? Presta atenção. Que a gente vai estudar ou avaliar o Código de Processo Penal. E deixa eu perguntar, provas cai no seu concurso? Cai provas no seu concurso? Eu coloquei entre os itens aqui, na última prova até disse para vocês que a FUNRIO deu a opção o quê? De cobrar no concurso mais sobre provas. Não foi? Então, isso aqui ganha, com base no concurso passado, uma relevância e uma importância maior. Não é verdade? Tá, venha. Aí nós pegamos aqui um dispositivo processual, que é o artigo 157 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele é mais legal no negócio. Porque se você abrir o 157 agora, você vai ver assim, que no CPP, no Código de Processo Penal, no 157, nós temos a seguinte redação. São inadmissíveis, até eu já sei. Aí entre vírgulas, devendo ser o quê? Desentranhadas. Opa, então agora eu já sei. As provas ilícitas, além de serem inadmissíveis, elas possuem uma consequência jurídica. Qual é a consequência jurídica? Desentranhá-las. E o que é desentranhar? Retirar das entranhas. Retirar das entranhas é jogar para fora. Não é isso? Tirar de dentro do processo e jogá-las para quê? Para fora. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Aí, as provas ilícitas. Tá. E o que são? Assim consideradas... Olha, o Código de Processo Penal quer o que agora? Conceitual, o que é uma prova ilícita? Assim consideradas aquelas obtidas com violação às normas constitucionais e legais. Ei, o Código de Processo Penal, no seu artigo 157, ele complementa a Constituição Federal. Porque ele diz que além das provas ilícitas serem inadmissíveis, devem ser desentranhadas, devem ser jogadas para fora, devem ser extirpadas, devem ser aniquiladas. E mais do que isso, o Código de Processo Penal nos diz o que é uma prova ilícita. É aquela obtida com violação às normas constitucionais, violou um dispositivo da Constituição, prova ilícita, ou legais. Vamos colocar esse caderno? Vamos lá. São inadmissíveis e devem ser retiradas do processo. São inadmissíveis e devem ser retiradas do processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis e devem ser retiradas do processo as provas obtidas por meios ilícitos. As provas obtidas por meios ilícitos. Assim consideradas, aquelas obtidas, assim consideradas, aquelas obtidas com violação, assim consideradas, aquelas obtidas com violação às normas constitucionais e legais. Assim consideradas, aquelas obtidas com violação às normas constitucionais e legais. Assim consideradas, aquelas obtidas com violação às normas constitucionais e legais. Tá tranquilo, meus queridos? Tá tranquilo? Observação. E você sabe, quando a gente coloca uma observação, é o que cai na prova, não é? Hã? As normas constitucionais e legais. Observação. Ó, OBS. Antes de ditá-la ou de explicar para vocês a observação, eu quero que você coloque uma coisinha na sua cabeça. O que é uma prova ilícita? Poxa, se eu obtenho confissão, declaração ou informação empregando tortura, eu estou violando uma norma constitucional, porque a Constituição proíbe a tortura. E se eu violo uma norma constitucional, eu produzo uma prova ilícita. Se eu realizo uma interceptação telefônica com a ausência de autorização judicial, eu estou violando, né, o quê? Violando um dispositivo constitucional. Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 12, vai dizer o quê? Que a comunicação das conversas telefônicas é inviolável, salvo, né, para finalidades de quê? Instrução processual penal ou investigação criminal com ordem judicial.
Então, se eu realizo a interceptação telefônica sem autorização judicial, eu faço uma prova o quê, gente? Eu produzo uma prova ilícita. Bacana? Ilícita. Joia. Então, tem os exemplos. Essas provas não podem ser aceitas, elas devem ser desentranhadas, extirpadas e jogadas para fora do processo. Bacana? Só que é o seguinte. A jurisprudência vem aceitando, excepcionalmente, a utilização da prova ilícita. Mas, olha só, aqui é uma exceção mesmo, é aquela exceção da exceção, ou seja, cheio de pequenos detalhes para que ela seja admitida. Por quê? Porque eu não posso tolerar a aplicação, né, na verdade, a relativização desse princípio a qualquer modo. A prova ilícita não pode ser aceita e tem que ser extirpada do processo. E ninguém jamais será condenado com base nela. Então entenda, eu já entendi que essa exceção, ela não está tratando de sentença condenatória. Porque o indivíduo nunca, jamais poderá ser condenado com o juiz utilizando uma prova obtida por meio ilícita. Se a prova foi obtida por meio ilícito e a sentença condenatória foi proferida com base nela, eu quero que você entenda que essa sentença ela é nula. Ela não tem qualquer validade jurídica. Por que não? Porque jamais alguém será condenado com fundamento numa prova ilícita. Isso não há exceção. É natural se aí não há exceção, mas eu disse a vocês que existe a possibilidade, ainda que remota, da utilização da prova ilícita no processo. E se não é para condenar, só resta uma possibilidade. Porque no processo o juiz só pode dar dois provimentos, ou condena ou absolve. Então a prova ilícita pode ser utilizada sim, não como critério de condenação, mas como critério de absolvição. Certo? Bacana. Como critério de absolvição, quando que a prova ilícita será utilizada? Olha só as exigências da jurisprudência para a utilização da prova ilícita para absolver o réu. Primeiro, tem que ser benéfica, natural. Para absolver, ela é benéfica. Segundo, tem que ser obtida sem violência ou ameaça. Terceiro, tem que ser a única prova presente no processo. Porque se eu tenho mais provas que apontam a inocência, o juiz joga fora a ilícita e absolve com base nas que sobraram. Porque daí ele respeita o princípio constitucional da vedação da prova ilícita e ainda realiza a justiça. Certo? Mas se ela é a única prova presente no processo, foi obtida sem violência ou ameaça, ela pode ser excepcionalmente utilizada pelo juiz para o quê? Fundamentar uma sentença absolutória. Agora, olha para cá, olha para o tio, vamos exemplificar. Eu estou sendo investigado pela prática de um crime. Sou sujeito inocente, mas infelizmente existem provas do processo que apontam na minha direção, mesmo sendo inocente. E eu não consigo colher provas para demonstrar a minha inocência e tudo conduz para a minha culpabilidade, embora eu saiba e tenha certeza da minha inocência. O que faço então? Contrato empresa especializada ou profissional especializado para realizar interceptação telefônica sem autorização judicial. E eu começo a realizar a interceptação telefônica do real autor da prática criminosa. Em uma dessas conversas, eu consigo a gravação de que o real autor do crime é o sujeito que está tendo a sua conversa, o quê? Interceptada sem autorização judicial por aquele serviço que eu contratei. Entendem? Eu posso levar essa prova para o processo e pedir a minha absolvição. Mas esse sujeito jamais será condenado com base nela. E entenda que a interceptação telefônica, nesse caso, embora ilícita, ela é, do ponto de vista da informação, fiel. Por que a informação é fiel? Porque não teve ameaça ou violência na obtenção da prova. Compreendem? O sujeito falou com livre e espontânea vontade. Então a informação, ela é o quê? Fiel. Entendem, gente? Joia? Então coloquem. A jurisprudência vem admitindo a aplicação, ou a utilização, melhor dizendo, a jurisprudência vem admitindo a utilização da prova ilícita para beneficiar o réu. A jurisprudência vem admitindo a utilização da prova ilícita para o que, gente? Beneficiar o réu. Para beneficiar o réu. Venha para cá comigo. Antes da gente continuar, olha só.
você precisa avaliar qual é o princípio constitucional implícito que permite a utilização da prova ilícita para absolver o réu. Porque eu tenho dois interesses em conflitos. Quais são esses interesses que estão em conflito? Primeiro, um princípio do direito que veda a utilização da prova ilícita e que tem que ser respeitado, por óbvio. E de outro lado, a liberdade de alguém que é inocente. Então eu tenho um conflito entre dois interesses. E a jurisprudência diz que nesse caso prevalece a liberdade do inocente a o quê? A vedação da prova ilícita. Por isso que a gente utiliza a prova ilícita para absolver quem é inocente. Mas por que a jurisprudência diz que neste caso prevalece a liberdade do inocente em detrimento da vedação da prova ilícita? Porque a jurisprudência fala que nesses casos o juiz deve aplicar o princípio da ponderação. E o que é esse princípio da ponderação, gente? Avaliar no caso concreto qual o princípio deve prevalecer. A liberdade ou o que, gente? A vedação à prova ilícita. E aí o juiz vai falar que nesses casos prevalece a liberdade, porque é mais importante nessa situação do que o princípio do que da vedação da prova ilícita. Compreenderam? Então qual que é o princípio que permite a utilização da prova ilícita? Então coloque aí na frente um risquinho. Aplicação do princípio da ponderação. Aplicação do princípio da ponderação. Aplicação do princípio da ponderação. E olha só. Para cá. Coloca assim, ó. Próximo princípio. Princípio da obrigatoriedade de motivação. Obrigatoriedade de motivação. É constitucional o princípio. Está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Gente, é simples. As decisões judiciais devem ser obrigatoriamente motivadas, com a exposição das razões de fato e de direito que a justificam. Ou seja, vai proferir uma sentença, o juiz precisa o quê, gente? Expor as razões de fato e de direito que justificam aquela decisão. Compreendem? Então coloque no seu caderno. As decisões judiciais devem obrigatoriamente serem motivadas. Sob pena de serem consideradas, as decisões judiciais devem obrigatoriamente serem motivadas. Sob pena de serem consideradas nulas. Sob pena de serem consideradas nulas. O que seria essa nulidade, gente? Beleza, motiva. Mas se não houver a motivação, a sentença não possui qualquer o quê? Validade. Agora, Arley, você está aqui perto de mim, próximo a mim, vai passar nesse concurso CFO da PM de Goiás 2017? Ah, que bom. Tava faltando, né? Tipo, demorou um time aí pro negócio. Tipo, o Tico e o Tec tá demorando a processar, né? Tipo, tá difícil, hein? Vamos lá. Mas olha só, Arley. Tem exceção? Tem exceção ao princípio de obrigatoriedade de motivação? Tem alguma decisão judicial que não precisa ser motivada? Tem ou não? Então, veja só, avaliem comigo, avaliem com o tio. Qual seria a minha razão, ou qual seria a razão de fazer essa pergunta se não houvesse? Concorda? Então responda, tem. Pela simples dinâmica da aula, tem exceção. Agora, talvez a pergunta mais difícil é, né, que vocês estão pensando. Provavelmente deve ter, porque senão o Rodolfo estaria fazendo essa pergunta. Mas qual é a exceção? Tem, observação. Olha só. E o seguinte, cara, isso aqui caiu na última prova de agente penitenciário do DF, realizada pela Funiversa, em 2015, que era uma prova estilo CESP, certo ou errado? Caiu isso aqui lá, ó. Qual que é a decisão que não exige motivação?
a decisão de recebimento da denúncia ou queixa. Ela não exige motivação complexa, segundo a jurisprudência. Então, coloque no seu caderno. A decisão de recebimento da denúncia ou queixa, a decisão de recebimento da denúncia ou queixa não exige motivação complexa. A decisão de recebimento da denúncia ou queixa não exige motivação complexa. Não exige motivação complexa. Você que está anotando tudo no caderno, prestando atenção na aula, seja aqui no presencial, seja aí na sua casa assistindo, para e pensa comigo uma coisinha. Eu, no início da aula, disse que teríamos 2 assuntos para trabalharmos. Princípios e o que mais? Sistemas processuais. Não foi isso que eu disse a vocês? Então entenda, eu esgotei os princípios? Por óbvio que não. Já havia dito antes de iniciar o estudo deles que eu não esgotaria, que alguns princípios eu iria trabalhar ao longo das aulas, não é? Então não esgotei. Então eu encerro aqui na aula o tema princípios, sem tê-lo esgotado, porque nós vamos ver muitos outros princípios durante as aulas de processo. Mas esses aqui são os princípios mais importantes, que quando cai uma questão autônoma sobre princípios, é sobre eles que a questão vai tratar, certo? Mas eu já inauguro um outro tópico, e se eu não estou enganado, tópico 3, não é isso? Tópico 3, porque eu já trabalhei 1, processo, 2, princípios, e agora o quê? 3. Qual que seria o tópico 3? Sistemas, olha só, processuais. Sistemas processuais. Gente, o que são os sistemas processuais? O que são os sistemas processuais? O sistema processual é o conjunto de princípios que compõem o processo penal de um determinado país. Ponto. Eu pego, olho para os princípios, vou reuni-los, e o conjunto deles é a ideia de um processo penal de um determinado país. Então coloque no seu caderno. Consiste no conjunto de princípios que dá identidade ao processo penal de um determinado país. Então consiste no conjunto de princípios que dá identidade ao processo penal de um determinado país. Consiste no conjunto de princípios, repetindo, né, como me pediram, consiste no conjunto de princípios que dá identidade ao processo penal de um determinado país. Agora, olha que bacana aqui comigo, olha que bacana. Existem 3 sistemas processuais de acordo com a doutrina. 3 conjuntos de princípios. Pode ser o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto, que por óbvio é a mistura dos 2 anteriores. Certo? E o sistema misto, que é a mistura dos 2 anteriores. Joia? Seguinte, existe divergência, mas a doutrina aponta que o Brasil adotou o sistema o quê? Acusatório. Professor, certeza disso? Gente, tem divergência, eu reconheço inclusive a existência dela. Certo? Há doutrinadores que dizem que o Brasil adotou o sistema misto. Ninguém fala que é inquisitivo. Ou é acusatório ou misto, é a divergência que tem na doutrina. Mas prevalece em provas de concurso que o Brasil adotou o sistema acusatório. Deixa eu ver só, eu acho que eu vou convidar alguém aqui a vir à frente, narrar para mim todas as características do sistema acusatório. Posso escolher qualquer pessoa? Posso? Qualquer pessoa? Aí já tem tipo alguém assim, chama ele, professor. Né? Eu não, chama ele. Tem alguém que gostaria de vir aqui descrever ao vivo, né, as características de todos os sistemas? A característica do sistema acusatório? Alguém gostaria de dizer? Não, a pergunta é simples. Essa uma pergunta bem fácil. Quem assiste minhas aulas já sabe dela. Quer ver? Como que é o seu nome? Como? Suzana. Suzana, eu vou pedir pouca coisa para você. Eu só quero 9 características do sistema acusatório. 9, mais nada. Somente 9 características do sistema acusatório. É para ela, gente. Tá bom? 9, só precisa de 9 características. É pouca coisa, poxa, tá fácil. Eu nunca fiz uma pergunta tão fácil como essa.
É a pergunta mais fácil que eu faço na sala. São só 9. Você está achando difícil a pergunta? Sério? Talvez porque você se esqueceu de olhar todos os princípios que eu já citei ao longo da aula. O que é um sistema processual? Vamos para a capacidade de interpretação de vocês. Conjunto de princípios que compõem o processo de um determinado país. Não é isso? Eu disse que o Brasil adota qual sistema? E o que a gente fez no tópico 2? Desde o início da aula, antes do intervalo e agora? O que a gente fez? Estudamos quantos princípios? Aí, se eu não estou me enganado, aqui está na letra I, o último, não é? A, B, C, D, E, F, G, H, I. São quantos? Quer dizer que eu citei 9 princípios para vocês. Esses 9 princípios são características do sistema acusatório, já que são princípios do processo brasileiro e o sistema acusatório foi adotado pelo Brasil. Entenderam? A resposta no seu caderno. O sistema acusatório, nós estamos trabalhando ele desde o início da aula. O que a gente precisa compreender? O que é o sistema misto? Compreendendo o sistema acusatório, que nós já sabemos, entendendo o sistema misto, nós já temos os 2 sistemas. Aliás, misto não, me perdoem. Sistema inquisitório ou inquisitivo. Eu já sei o que é acusatório, estudo inquisitório e inquisitivo. O misto é fácil, é a mistura dos 2. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um esquema? E esse esquema responde qualquer pergunta de prova. Pode ser? Esse esquema responde qualquer pergunta da sua prova. Então, olha só. Eu vou colocar de cá o princípio, ou melhor, o sistema acusatório. Por quê? O acusatório nós já conhecemos. Não é verdade? E de cá, eu coloco o sistema o quê? Inquisitivo ou inquisitório? Joia. Primeiramente, ó, quanto à divisão de funções. Qual é a característica do sistema acusatório? Lembra do início da aula? No início, quando eu falei de lide e conceituei processo, eu falei que eu tenho um juiz que é responsável o quê? Por julgar, avaliando as provas apresentadas por quem, gente? Pela acusação e pela defesa. Pergunta: cada uma dessas funções é exercida por uma mesma pessoa? Eu tenho o juiz, que é um sujeito, a defesa, que é outro sujeito, e a acusação, que é outro sujeito. No sistema, no sistema acusatório, melhor dizendo, nós temos o quê? A divisão de funções. E melhor do que isso, o juiz se sobrepõe às partes e mantém-se equidistante a elas. Por que equidistante, professor? Porque o juiz é imparcial e ele se mantém na mesma distância da acusação e da defesa. Ele julga com imparcialidade. A relação processual acusatória é de um triângulo equilátero, em que o juiz se sobrepõe às partes, mantendo-se do quê? Na mesma distância de cada uma delas. Pois ele julga com o quê? Imparcialidade. Compreenderam? Então aqui existe o quê, gente? Divisão de funções. Você é casada? Não. Deixa eu pegar uma menina casada aqui. Vou pegar você, Jaque. Você está aqui mais próximo. Pode ser? Eu olho para a Jaque. Olha que sorriso bonito essa menina. Né? Ela é muito simpática, muito educada, muito gentil. Comigo. Tenho certeza que o marido dela não é a mesma coisa. Porque todo esse sorriso bonito, né? Quando está dentro do relacionamento, ele muda. É diferente. Né? Porque ela sorri pra gente aqui para mostrar as aparências de quem realmente ela é com o esposo. É dura, a vida dele deve ser muito difícil. Né? Os caras casados aqui na sala sabem muito bem o que eu tô falando. Aí tem mulher casada que tá tipo rindo assim, tipo, né? Aham, sim. Mas como que funciona o casamento? Né? Como funciona o casamento? Se houver qualquer suspeita de um ato ilícito, né? Qualquer suspeita, você já recebe a acusação, a intimação, o julgamento. Uma só pessoa já te acusa, te defende, né? E já te julga. Por quê? Porque, meu irmão, no sistema inquisitório, a situação é diferente.
Um só sujeito concentra todas as funções. Ele acusa, defende e julga. Então aqui no sistema inquisitório é igual ao seu casamento, né? Porque o meu não é assim, nunca. Né? Né? O meu não é desse jeito, mas o de vocês. Né, Jaque? Não é assim também não, né? Não. Tipo, ela fala tipo sorrindo, uma boa. Tipo, não é. Não é pouco. Ó, então, no sistema inquisitório, não há divisão de funções. É uma brincadeira, mas você vai se lembrar. Porque no popular é o que a gente diz, né, sobre o casamento. Pelo menos nas rodas entre amigos, nas brincadeiras, é o que a gente fala sobre o casamento. Mas olha só, não há divisão de funções, pois uma única autoridade conserva todas as prerrogativas de acusação, de defesa e de julgamento. Agora vem cá, olha para mim. Se eu estou no sistema acusatório, que é o sistema brasileiro, em que há divisão de funções, eu pergunto, o acusado no processo, ele é um sujeito de direitos ou ele é o objeto do processo que fica esperando sua sorte? Aqui no sistema acusatório, ele é um sujeito que possui direitos. Quais direitos ele possui? Ele possui direito ao contraditório, a ampla defesa. Ó, mais importante ainda, presume-se o quê? Tem a presunção de inocência. Como assim, professor? Você é inocente até que alguém prove o contrário. Não é assim? Quando, por exemplo, o vizinho lá de casa está discutindo com a mulher, porque isso na minha casa não acontece. Mas quando o vizinho lá do meu apartamento está discutindo com a mulher, de repente eu vejo ela fazendo as acusações assim, e ele começa a falar. E quando ele começa a falar, ela fala, fica calado. Você não tem direito de falar nada. Você é culpado. Mas eu quero me... Não, você não tem o direito de defender-se. Senta, fica calado e aguarde a sua sorte. O sistema inquisitório é do mesmo modo, é da mesma maneira. O sujeito, ele não tem direito, porque nele não há contraditório. Não há ampla defesa. E a presunção, gente, é de culpabilidade. Você é culpado até que prove o contrário. A presunção é de culpabilidade. A presunção é de culpabilidade. Certo? Estão entendendo aqui, meus queridos? Bacana? Joia? Muito simples. Aqui o cidadão é um sujeito que detém direitos. Aqui ele é o quê? Um objeto do processo que fica aguardando sua própria sorte. Diga, meu querido. O inquisitivo? Você acha que tem algum país que usa o sistema inquisitivo e inquisitorial? O IS, Estado Islâmico, né? Se você quiser lá ser processado por ele por alguma coisa, tal, tipo... eu acho que é mais ou menos essa ideia aí, não é? Nos estados modernos, em que a gente trata o direito, poxa, não dá para, né, imaginar num sistema inquisitivo ou inquisitorial. É algo inconcebível. Concorda? Não é algo inconcebível. Isso aí é para as grandes ditaduras, não é? Grandes ditaduras. E as mais perversas, inclusive. Não é? Grandes ditaduras e as mais perversas, inclusive. Tá, volta. Volta aqui. Última característica. No sistema acusatório, o processo penal ele é de que modo? Sigiloso? Não, em regra ele é o quê? Público. Quando você pensa na figura do advogado, você vai contratar um advogado, você fala assim, eu quero contratar um advogado foda. Qual que é a primeira coisa que você quer saber desse advogado? Não, quanto que ele cobra? Não, não é isso. Conversar com ele. Você precisa conversar com o advogado. Ele vai te convencer na conversa. Fala assim, não, esse cara, ele sabe pra caralho, fala bem pra caramba. Esse cara é bom. Porque qual que é o papel do advogado? Pelo menos a visão que a gente tem dele. Desde os filmes. É o cara que vai em juízo,
vai ficar na frente do juiz, das partes, e vai o quê? Usar de uma forma impecável a oratória. Não é isso? Por quê? Porque o processo penal, além de ser público, é oral. Joia? Em regra, é óbvio que tem atos processuais que são realizados por escrito e há atos processuais que são sigilosos. Mas a regra no processo penal é que ele seja público e que ele seja o quê? No sistema inquisitório, meu irmão, você fica guardando sua sorte. Então, o negócio é no sigilo. De repente você descobre o que aconteceu. Fudeu. Você só descobre que a casa caiu. E além de ser sigiloso, é o quê? Escrito. Você só recebe a carta. Não é? Vai embora. Não é? Ordem de despejo. Com essa brincadeira dá para você confrontar os dois sistemas. O sistema acusatório, que é o nosso, o juiz é imparcial e as partes estão equidistantes a ele. Lembrando-se de que há direitos para o acusado. Ele tem direito ao contraditório, para a defesa, presume-se inocente, e o processo, em regra, é público e oral. O sistema inquisitório, que não é adotado no Brasil, um só sujeito concentra todas as funções de acusar, defender e julgar. O acusado não possui direitos de contraditório, de ampla defesa, e ele é presumivelmente culpado até prova em sentido contrário. E mais do que isso, o processo ele é escrito e é o quê, gente? Sigiloso. Bacana? Meus queridos, essa foi só a nossa primeira aula. Nós teremos muitas outras ainda, vê? Então fica com Deus e até a próxima. Tchau!